Olá, internauta, um bom dia para você que já nos acompanha, seja pelo nosso site, o site da Infonet, ou pela fanpage aí no Facebook. Nós estamos ao vivo diretamente do Instituto Educar e dando sequência à série de entrevistas com os candidatos ao governo do estado, conforme sorteio. A gente sempre frisa isso. O quarto candidato a conceder entrevista para a gente sobre as suas propostas para o governo é o candidato Valadares Filho, do PSB. Bom dia, candidato. Bom dia, Ícaro. Bom dia a todos os internautas. Ok, candidato. Só um minutinho. O som estava desligado. Deixa eu ver se o som está ligado aqui. Pronto. Na verdade, só repetindo aqui, dando bom dia, porque a gente teve uma alteraçãozinha no som. Mas, candidato, esses serão 40 minutos para o senhor poder responder as perguntas dos internautas. Os internautas vão encaminhar as perguntas e o senhor vai respondendo conforme algumas perguntas também que a gente tem no roteiro aqui, tá, candidato? O seu tempo de 40 minutos começa a contar a partir de agora, tá, candidato? E vamos começar falando de saúde. Aqui no estado a gente tem alguns problemas relacionados à saúde, principalmente com execução de contratos com alguns hospitais, né? O Hospital Cirurgia, por exemplo, a gente está vivendo isso hoje. O senhor tem propósito para resolver essa situação de imediato, já que é uma condição emergente, urgente para se resolver? Sem dúvida, a saúde pública vive uma crise sem precedentes. Nós iremos, de início já do nosso governo, profissionalizar a gestão da saúde. E já na transição, nós vamos organizar uma auditoria para quando assumirmos o governo, nós termos uma parceria com o Tribunal de Contas do Estado, o Ministério Público, a possibilidade de verificar aonde está parando esse dinheiro. É mais de R$1 bilhão investidos na saúde pública e o serviço não chega de qualidade para a nossa gente. Ou seja, inicialmente despolitizar, profissionalizar a gestão da saúde, fazer os hospitais regionais funcionarem. Eles não funcionam. Nós iremos fazer parcerias com os municípios e através de consórcios com esses hospitais regionais, consequentemente, teremos a possibilidade de ter uma atenção maior à saúde básica, porque você não tendo uma atenção maior à saúde básica, você não consegue, que é de baixa complexidade, você não consegue desafogar o USE. O USE fica superlotado porque os hospitais regionais não funcionam. Consequentemente, vem todos para o USE e torna-se um hospital hoje inviável, como com filas para tudo que é tipo de procedimento da saúde. E o próprio governador do estado disse em recente visita que ali era um campo de concentração, infelizmente criado pelo seu próprio governo. Então, nós vamos combater isso de frente, profissionalizando e modernizando também o funcionamento dos hospitais regionais. E casos como o do Cirurgia, por exemplo, o Estado gasta 7 milhões com o Hospital Cirurgia e não resolve. O Hospital Cirurgia tem essa ineficiência administrativa e, infelizmente, também está envolvido em suspeitas de prática de corrupção. Ainda tem isso, você não tem a transparência necessária dos gastos e do investimento que o próprio Estado faz no Hospital Cirurgia. Por isso, a importância da auditoria. E, paralelo a isso, nós iremos, através de uma parceria público-privada, construir o Hospital Geral, na Grande Aracaju, já que nós temos o USE, que ficará para emergência, para urgência, e nós teremos o Hospital Geral da Grande Aracaju, que, como eu já disse, iremos fazer através de uma PPP, para que a gente desafogue o USE com baixa e média complexidade, coloque no Hospital Geral, para lá termos o atendimento eletivo. Hospital do Câncer, dá para terminar em quanto tempo? Vamos terminar o Hospital do Câncer. Creio que em 2 anos a gente consegue construir sim o Hospital do Câncer. Vamos fazer uma cogestão, como é feito em Barretos. O senhor Henrique, que é uma pessoa, inclusive, de Lagarto, ele pode fazer essa parceria junto conosco. Vou procurá-lo. Nós iremos construir o Hospital do Câncer. Tem um cunho social significativo o Hospital do Câncer. Nós vamos sim. No máximo em 2 anos, a gente terá esse hospital pronto para o povo de Sergipe. Vamos fazer através de uma cogestão. Os internautas já começam a participar. Candidato, a primeira pergunta é do Wagner Cruz. Bom dia, candidato. Gostaria de saber se o candidato tem alguma proposta para recuperar a carreira do magistério. Sem dúvida. Você ter uma valorização dos nossos profissionais da educação é fundamental para termos uma educação de qualidade. Investir na educação é investir nas futuras gerações. E a educação no nosso governo será levada muito a sério. Nós vamos enfrentar o analfabetismo. É inadmissível nós termos o dobro da média nacional de analfabetos. 15% dos nossos jovens de 15 anos acima são analfabetos. 15% desses jovens. Imagine aonde nós temos em relação à política pública muito ineficiente em relação à educação. E para isso, nós temos que ter, logicamente, uma política que valorize os nossos profissionais, uma relação
aberta, do diálogo, fraterna com os sindicatos, com o próprio Sintese, que foi muito desrespeitado neste governo, independente das questões políticas, partidárias, ideológicas, o Sintese tem que ser respeitado porque contribui muito com o desenvolvimento da nossa educação. Perfeito. Tem mais pergunta aqui agora da Renata Lemos. Bom dia, prezado candidato. No geral, como eleitora, entendo que o nosso Estado está passando por várias problemáticas em áreas distintas, como segurança pública, saúde, educação, desemprego, transporte público, etc. Mas sei também que ninguém é super-homem para resolver todos esses problemas, mas dentro do possível, sem promessas impossíveis e da sua capacidade de governar e boa vontade, quais são suas metas de governo caso seja eleito? Olha, Renato, você falou uma coisa muito verdadeira. Sergipe foi atrasado, melhor dizendo, nos últimos anos, em todas as áreas. Todas as áreas nós temos déficit. Piores índices, falta de planejamento, de gestão. Então, inicialmente é fazer uma reforma administrativa que volte a fazer com que o Estado tenha uma eficiência nos seus serviços. Em todas essas áreas que eu acabei de citar. E você não consegue fazer isso se você não tiver uma reforma administrativa significativa, se você não reorganizar as finanças, arrecadando melhor, gastando melhor. O Estado gasta muito mal, o custeio é muito mal distribuído, nada tem planejamento, os prestadores de serviços estão aí sem receber os seus serviços, os fornecedores da mesma forma. Enfim, é um Estado de retalhos. É um Estado que não foca uma gestão como um todo. Então, nós, para termos os serviços necessários em relação à melhoria de tudo isso que você, Renata, acabou de falar, é fundamental nós termos uma gestão moderna, eficiente, uma responsabilidade fiscal significativa e servidores públicos recebendo o dia ao lado dos seus aposentados. É o servidor público que leva o serviço imediato a você, meu amigo, minha amiga que está nos assistindo nesse momento. Ok, candidato, tem uma pergunta maior aqui. Acho que tem um contexto, vamos lá. É do Vitor Meirelles. Candidato, observando os planos de governo disponibilizados pelos principais candidatos, pude observar que são muito semelhantes. Todos reconhecem os problemas estruturais da educação, saúde, segurança e demais pilares da administração pública. Mas, sabendo que todas as proposições para esses setores necessitam de dotação orçamentária e passam pelo pilar da economia, sabendo que o Estado não se dispõe de dotação orçamentária, não se dispõe de capacidade financeira sequer para sustentar o investimento em serviços atuais, reconhecendo que passamos por um momento de crise, recuperação lenta e que isso depende muito mais das futuras ações do governo federal, o que pode ser feito no âmbito do Estado de Sergipe de forma imediata para viabilizar tais investimentos ou pelo menos a parcela mais importante deles, uma vez que as principais propostas para a economia não possuem resultados a curto prazo. E ele continua. Em outras palavras, sob pontos de vista do orçamento, quais seriam as suas primeiras ações como governador e quais investimentos isso lhe permitiria fazer? Só para Vitor Meirelles. Olha, Vitor, eu falei um pouco disso na outra pergunta, mas vou me estender um pouco mais para que você tenha uma explicação ainda melhor. Realmente, nós não temos hoje a mínima capacidade de investimento com recursos próprios, nenhuma, zero. Ou é financiamento, Sergipe Cidades, o próprio Proinvest, que ainda está em andamento, que infelizmente o governo não teve a competência de colocar essas obras com mais agilidade para a sociedade, ou através, logicamente, também de alguns repasses do governo federal. Zero capacidade de investimento com recursos próprios. Nós iremos fazer isso com gestão, com modernização das finanças públicas, com a melhor arrecadação, com a melhor forma de gastar o dinheiro do povo. O dinheiro do povo tem que ter, inicialmente, a transparência necessária de como está sendo gasto e a eficiência para os serviços. Eu acredito que com a gestão austera, com a gestão que terá uma equipe econômica extremamente competente, independente para tomar as medidas necessárias que teremos que tomar até o final do primeiro ano, eu creio que a gente já esteja com as finanças todas organizadas para voltarmos a investir com recursos próprios e também termos a capacidade e a confiança necessária do mercado para conseguirmos novos recursos para investimentos importantes em estrada, em saúde, em educação, em infraestrutura como um todo, em atração de novos investimentos, novas empresas para gerar emprego e renda e recuperar a nossa economia, que também está no fundo do poço. Ok, pergunta do Ivan Júnior agora. Valadares, em 2016, na disputa para prefeito de Aracaju, o PSB, partido do candidato, formou uma aliança com Eduardo Amorim. Em março deste ano, o deputado federal e braço direito do presidente Temer, André Moura, disse, ele abre aspas, né? A chapa ideal seria aquela que repetisse o mesmo arco de alianças que construímos em 2016 na disputa pela prefeitura de Aracaju, apoiando o Valadares Filho. Se pudermos repetir aquilo e ainda agregar mais, ótimo. Isso é uma construção a ser feita e cabe a todo o grupo, fecha aspas, disse o deputado. O que houve para que essa aliança fosse rompida e se essa aliança voltaria a ser feita em um eventual segundo turno?
Olha, Ivan, eu não troco as minhas convicções políticas por apoio político, por aliança política. Fizemos realmente uma aliança em 2016, onde eles vieram apoiar o nosso projeto. Um projeto que já estava pronto, um programa de governo que já estava desenhado. Só que durante esse tempo, de 2016 a 2018, houve no país um governo em que se envolveu em práticas de corrupção, que é o governo Temer, um governo que se tornou um refém de um presidiário como Eduardo Cunha, que rasgou conquistas sociais, que massacrou trabalhadores com medidas impopulares, não só impopulares em si, mas medidas que não têm respeito à sociedade, aos anseios do nosso povo. Enfim, e nós combatemos tudo isso, combatemos a reforma trabalhista, votamos contra a reforma trabalhista, nos posicionamos contra a reforma da Previdência, votamos 2 vezes a favor para que a Câmara dos Deputados autorizasse a investigação feita pelo Supremo Tribunal Federal contra o presidente Temer por suspeita de corrupção, por prática de corrupção. Enfim, consequentemente, isso nos afastou, porque tudo aquilo que eu defendia é tudo aquilo que o deputado André não defendia. Então ficamos muito separados das nossas convicções. Isso não combina com a coerência, com a verdade que nós temos que falar com o nosso povo. Você imagina nesse momento se nós estivéssemos no mesmo palanque. Isso é coisa da política atrasada, arcaica, que a sociedade não aguenta mais. Eu não tenho nada pessoal contra o deputado André. A minha questão é de convicções políticas. Ele tem uma convicção dele, eu tenho o contrário. E defendo as minhas e debato isso com a sociedade. Ele perguntou sobre o eventual segundo turno. Seria descartado uma aliança com o André? Olha, então? segundo turno é uma eleição de que o cidadão e as lideranças políticas, da mesma forma, estão livres para votar em quem quiser. Quem quiser votar no projeto Valadares Filho, será bem-vindo para votar dentro, logicamente, da minha premissa, daquilo que eu defendo, das minhas convicções, do meu programa. Eu não farei alianças no segundo turno, até porque as minhas alianças já foram feitas agora. Eu tenho uma aliança formalizada, uma aliança que me dará a independência necessária para implementar as mudanças que tanto Sergipe precisa. Agora, no segundo turno, quem quiser espontaneamente votar em Valadares Filho já sabe dos meus compromissos, sabe de como nós iremos governar. Se quiser votar, claro que livremente, democraticamente, poderá votar sem problema algum. Ok, candidato, vamos voltar para o setor da economia. A gente tem uma taxa que está acima da média do nacional, que é relacionada ao desemprego. O Sergipe tem uma taxa de quase 17%, nacional 13%. É um número bastante expressivo e que coloca o Sergipe como o 4º estado com a maior taxa de desemprego. Como reverter esse cenário? Olha, nós temos hoje 173 mil pessoas à procura de emprego em Sergipe. Inclusive, eu assisti a reportagens essa semana em telejornais locais que colocam também essa gravidade em entrevistas de jovens que têm muita dificuldade de entrar no mercado de trabalho. Por quê? Porque não temos na política estadual um planejamento em relação à qualificação profissional. Consequentemente, você tem dificuldade no nosso jovem que sai da universidade entrar no mercado de trabalho. Nós vamos investir em qualificação profissional. Isso é fundamental para a gente preparar a nossa juventude para o mercado que já está tão escasso. O nosso mercado já está tão escasso que se você não tem um preparo mínimo, você não consegue ser inserido. Então, qualificação profissional. Nós iremos fazer isso de forma muito efetiva, principalmente com a nossa juventude. E a outra coisa, buscar a recuperação da economia. Recuperação da economia significa emprego e renda. Sergipe é o pior estado em termos de competitividade do Brasil. Consequentemente, você não consegue atrair novos investimentos, você não consegue atrair empresas que venham aqui gerar emprego e renda para a nossa população. Nós vamos ter, dentro da relação com o setor produtivo, uma relação muito estreita, uma relação de muito diálogo, porque assim nós vamos conseguir esses investimentos. E seremos ainda mais parceiros do comércio, do fortalecimento da nossa indústria, do fomento ao turismo. O turismo é um dos maiores geradores de empregos do mundo. E a gente tem em Sergipe uma política que não valoriza o fortalecimento desse setor, muito pelo contrário. Usa as pastas direcionadas a esse setor para fazer com que sejam nomeadas lideranças políticas para quê? Para a coordenação de campanhas eleitorais. Veja a que ponto nós chegamos, nós vamos acabar com isso. O turismo é uma grande saída. A agricultura que tem sido tão penalizada, sem assistência técnica, com a idade sucateada. Você não tem uma valorização do pequeno homem do campo, do fortalecimento da agricultura familiar. Você não tem uma parceria com o agronegócio que gera emprego e renda para a nossa gente, consequentemente recupera a nossa economia e faz com que toda essa cadeia tenha, novamente, um mercado de trabalho amplo para a nossa população. Nós vamos fazer isso, até porque é
é um dos graves problemas que Sergipe tem hoje. Dos 3 principais problemas, a saúde, a segurança e a geração de emprego e renda. A gente vai falar desses assuntos ainda, mas vamos continuar a economia. Já temos um pouquinho mais de 10 minutos da entrevista. Vamos colocar a pergunta do especialista de economia que enviou para a nossa reportagem, que foi sorteada entre os candidatos. A pergunta é do Rafael Saldanha, economista e colunista também do portal Infonet. Em anos eleitorais, os candidatos costumam conquistar votos dos eleitores com promessas que envolvem os gastos do governo, como investimentos em saúde, educação e segurança pública. É evidente que, assim como a União, o orçamento do Estado não permite tais excessos. Como o candidato pretende viabilizar as propostas apresentadas durante a campanha, fazendo com que elas sejam feitas, não sejam apenas promessas? Há espaço para parcerias público-privadas neste cenário? Vamos dar ênfase nessa segunda pergunta, porque o senhor... Rafael Saldanha. Isso, eu vou começar pelo final, em relação às parcerias públicos-privadas. Há espaço sim, inclusive a própria construção do Hospital Geral, nós colocamos no nosso programa de governo que será desta forma, a própria gestão do Hospital do Câncer que nós vamos construir e também a própria relação que nós teremos com o setor produtivo. Isso é fundamental, uma gestão moderna e eficiente que nós teremos no nosso governo. E em relação às promessas que todos os candidatos, de 2 em 2 anos, seja nas eleições municipais, nas eleições estaduais, prometem, isso é verdade. Mas nós não vamos ser o mesmo dos mesmos. Nós vamos atingir essa meta estabelecida de termos uma responsabilidade fiscal e um governo austero para podermos fazer os nossos investimentos. Isso é com o quê? Isso é com gestão, isso é com independência, isso é com foco em nomeações que sejam criteriosas. Pessoas das universidades nós vamos trazer para o nosso governo, da iniciativa privada, do serviço público. Nós sabemos que tem muita gente do serviço público que pode ajudar em muito o nosso Estado, que pode ajudar em muito em lugares estratégicos da administração pública. Nunca tiveram essa oportunidade, por quê? Porque nunca tiveram padrinho político. E nós vamos olhar por essas pessoas, nós vamos reestruturar toda a máquina pública com gente boa, gente qualificada que possa fazer uma gestão moderna e eficiente. Ok, o Vitor Siqueira, ele pergunta, candidato, qual a sua proposta para a área do meio ambiente? Ele fala que temos várias áreas de mangues desprotegidas, fala da coleta, na verdade, de lixo, uma coleta reciclada, né? E da preservação também dessas áreas que a gente tem ditas como áreas do meio ambiente. Olha, Vitor, um governo que se propõe a ser o novo, ele tem que respeitar, logicamente, o meio ambiente. Nós vamos trabalhar sempre o desenvolvimento sustentável, que justamente é o respeito às áreas de preservação, à nossa legislação. Vamos fortalecer o trabalho da ADEMA. Não podemos, claro, ter uma ADEMA simplesmente punitiva. Temos que também ter uma ADEMA parceira do nosso desenvolvimento, respeitando sempre a nossa legislação. Então, em relação ao meio ambiente, sim, teremos uma política muito efetiva de preservação, respeito à legislação e fortalecimento da ADEMA, não só na repressão, mas também na ajuda ao desenvolvimento de Sergipe. Ok, o Tiago Silva pergunta em relação ao sistema prisional. Ele fala que dos 10 presídios que possuímos no estado, 3 são terceirizados e existe um déficit grande de guardas prisionais. Ele fala que o concurso também recente foi para apenas 100 vagas. Ele pergunta se você tem a intenção de convocar mais do que esse número, realizar novos concursos. A situação dos presídios é grave. Nós temos cerca de 2.700, 2.800 em relação à capacidade de presos. E temos mais de 5.000 presos nos cerca de 9 presídios que nós temos em nosso estado. Então isso é lamentável. Nós temos um problema de déficit, nós temos um problema de espaço físico, que nós temos que resolver também com novas construções. Em relação a agentes prisionais, em relação a funcionários efetivos do sistema prisional, isso tudo terá que ser estudado. Dentro da capacidade fiscal do Estado financeiro, vamos sim convocar novos agentes prisionais. Como também, durante os 4 anos, vamos buscar fazer novos concursos públicos, não só para agentes prisionais, como também para a Polícia Militar, para a Polícia Civil, dentro, logicamente, de uma responsabilidade fiscal e do orçamento do Estado. Ok, o Marcos Moraes de Capela, Sergipe, ele pergunta: bom dia, candidato, quais ações para a melhoria da saúde, geração de emprego e renda e, em especial, a segurança da população? Vamos focar também nesse último ponto. O senhor falou um pouquinho de saúde e educação, vamos falar sobre segurança pública, então. Olha, Marcos, eu vou focar na segurança, como disse aqui nosso Ícaro. Nós iremos formar, inicialmente, um comitê gestor de segurança pública. Esse comitê gestor de segurança pública, ele será ligado diretamente ao gabinete do governador, gerenciado pessoalmente pelo governador. E nesse comitê gestor será composto pela nossa equipe
de Segurança Pública, nomeada pelo nosso governo, por outras secretarias, outras pastas sociais como Educação, Saúde, Desenvolvimento Social, e dentro deste comitê, que também terá a participação da sociedade civil organizada, através de entidades ligadas à segurança pública, nós iremos estabelecer um planejamento e metas para serem atingidas durante essas reuniões cobradas pessoalmente pelo governador. Vamos fazer audiências públicas, conversas com a comunidade, fortalecer os conselhos de segurança para que a gente possa ter uma informação ainda mais precisa de cada situação. E claro, fazer investimento. O Estado de Sergipe parou de investir na segurança pública. Nós vamos investir em inteligência, vamos investir em equipamentos, em valorização da nossa corporação. Nós temos bravos policiais militares e civis que dão a sua vida à sociedade sergipana, mas nunca têm o respaldo e a valorização necessária do governo do Estado. Nós também temos consciência que ainda temos um efetivo deficitário. Nós temos cerca de 5.300 policiais militares, temos que aumentar esse efetivo e durante os nossos 4 anos, com a responsabilidade financeira que teremos, faremos sim um novo concurso público para aumentar o número de efetivos e a gente fazer uma melhor distribuição em todos os municípios e fazer com que a gente possa ter uma segurança pública muito efetiva. O governador será muito firme naquilo que tem que ser feito para que a gente possa devolver a paz às famílias sergipanas. Ok, a Carol Santana ela queria uma explicação melhor a respeito do primeiro emprego, especificamente esse assunto para os jovens. É a Carol Santana. Carol, olha, essa política de primeiro emprego é uma política muito importante. Inicialmente, você tem que fazer com que tenhamos uma política de qualificação dessa nossa juventude, para que justamente ela consiga o primeiro emprego. E nós vamos sim fortalecer a política do NAT, da Secretaria do Trabalho, que hoje ela não tem uma objetividade em relação a isso. Muito sucateada, colocada a outra secretaria, fundida com outra secretaria. Enfim, a gente vai fazer com que o tratamento com a nossa juventude, o tratamento com as nossas futuras gerações, dê oportunidade de emprego, fazendo com que a gente tenha um ambiente de negócio favorável, economicamente a gente tenha a capacidade de gerar esse emprego e termos o nosso jovem capacitado com a política pública efetiva do governo de Sergipe. Ok, perfeito. O Tiago Jesus fala como o senhor se sente vendo o Brasil entrando no mapa da fome, visto que o senhor e o seu pai apoiaram o que ele chama de golpe, né, do Michel Temer. É o que o Tiago Jesus fala. Para acrescentar a pergunta dele, eu falaria de projetos sociais, se o senhor pensa em expandir, criar projetos sociais, ou projetos que beneficiem a população como Bolsa Família, por exemplo. Foi o? Tiago Jesus. Tiago Jesus. Olha, o governo federal, infelizmente, é um governo que tem afundado o país, que rasgou conquistas sociais, um governo que não tem nenhum compromisso com as reformas que tenham, logicamente, compromisso com a sociedade. É um governo que se envolveu nas piores práticas de corrupção da nossa história e, consequentemente, não demonstrou nenhum compromisso social. E o nosso governo terá, sim, um compromisso social de cuidar das pessoas que mais precisam. Nós teremos programas habitacionais, programas de recuperação de jovens que se envolveram nas drogas, o programa de você ajudar o jovem produtor rural que está ali no campo, mas não tem assistência técnica necessária para poder produzir. Nós iremos dar essa assistência técnica. Enfim, um governo que, logicamente, tem a sensibilidade necessária para isso, será feito através de janeiro do próximo ano, até porque, Ícaro, nós sabemos que hoje, um governo que planeja mal, um governo que gasta mal, um governo que não se preocupa com o cidadão como nós temos hoje, vai fazer com que o próximo governante tenha um imenso desafio de resgatar a autoestima, principalmente das pessoas que mais precisam. Ok, candidato, vamos falar agora do serviço público, dos servidores públicos que vêm enfrentando diversos atrasos no pagamento dos salários, aposentados também, para quem recebe acima de R$3.000 parcelado, né, somente depois do dia 12. O senhor vai conseguir, a partir de quando, caso eleito, regularizar o salário do servidor e se vai conseguir? Olha, no primeiro mês. No primeiro mês nós vamos regularizar o salário dos nossos servidores. Quem não paga o seu servidor em dia, o seu aposentado em dia, é um governo que não consegue fazer mais nada. Porque é através do servidor público que você leva o serviço imediato à nossa sociedade. É através do servidor público que você faz a máquina funcionar, o Estado funcionar. E se você não valoriza e não faz o dever de casa que é pagar em dia, imagine as outras ações fundamentais para que o serviço do Estado funcione. Nós vamos regularizar já no primeiro mês. Como? Com prioridade, com vontade política,
com a responsabilidade financeira que nós teremos já nos primeiros dias de governo, de enxugamento da máquina, de reforma administrativa, para que a gente priorize inicialmente pagar os servidores e depois a gente fazer com que as outras ações financeiras sejam colocadas em dia também. Ok, já temos mais de 20 minutos de live, vamos para a participação do especialista de educação. Voltando para o assunto de educação agora. A pergunta é da Railane Navarro Barreto, doutora em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, com pós-doutorado pela Universidade de Lisboa e é atualmente professora de pós-graduação em Educação da Universidade de Tiradentes. Ela comenta: percebo ao longo da história da educação no Brasil, sobretudo em Sergipe, que são poucos os projetos levados adiante por outros governos. O que parece é que, em nome do novo, boas ideias podem ser esquecidas ou mesmo exterminadas, sem contar que o novo muitas vezes vem desprovido de conhecimento histórico, sociológico e mesmo político, que nos coloca sempre em situação instável e vulnerável para além de imatura. Assim sendo, gostaria de saber do senhor o que tem a dizer sobre assessoria especializada e sobre os cargos em comissão de pessoas despreparadas. No caso, ela quer saber sobre a formação de sua equipe pela questão do novo. Claro. Eu tenho dito que a formação da nossa equipe será muito criteriosa. Ela será através da meritocracia. Eu já disse aqui, inclusive, na live, de que nós vamos buscar as pessoas das universidades. Tem muita gente boa nas universidades, as pessoas da iniciativa privada, do próprio serviço público. Enfim, nós vamos mesclar a nossa gestão com pessoas capacitadas e que possam nos ajudar a implementar esta política e este governo de eficiência que queremos fazer na nossa gestão. Em relação ao número de cargos comissionados, é um verdadeiro absurdo. Nós temos mais de 3 mil cargos comissionados em Sergipe e é gasto por ano mais de 140 milhões de reais em cargos comissionados e essas nomeações sem nenhum critério. Essas nomeações sem nenhuma objetividade administrativa para o melhor funcionamento da máquina. Nós vamos corrigir isso. Nós, além de diminuirmos drasticamente o número de cargos comissionados, nós iremos ser criteriosos. Por que, Ícaro? Ou faz assim, ou será o mesmo dos mesmos. Nós não seremos o mesmo dos mesmos. Nós vamos fazer diferente. E é por isso que nós vamos enfrentar essa problemática dos cargos comissionados, diminuindo e tendo um critério muito técnico. Das pessoas que entendam de educação, por exemplo, é inadmissível você formar uma equipe de educação meramente política, sem ouvir as categorias, sem ouvir as entidades, os profissionais da educação. Nós vamos formar toda a nossa equipe ouvindo as categorias de cada área, sugestões que possam acontecer de nomes que de repente se enquadrem na nossa política de governo. Nós temos que acabar com essa época de que a sociedade sergipana conheça toda a secretaria apenas pela imprensa no dia da entrevista coletiva do governador. A formação da equipe tem que ser debatida com a sociedade e nós vamos debater. Agora, candidato, o senhor falou em categorias profissionais sobre ouvi-las. Os professores, esse ano, eles foram muito firmes questionando a forma como vem sendo implantada aqui em Sergipe o ensino médio integral, de forma integral. Eles falam que as escolas não têm condições, né? Apesar de eles serem a favor, eles afirmam que as escolas não têm condições. O que o senhor prevê em relação ao ensino médio integral? Olha, o ensino de médio integral, eu sou favorável. Eu acho que nós temos que ampliar, melhorar os que já existem e colocar a estrutura necessária dentro da política educacional efetiva que amplie o ensino em tempo integral. É um ensino que dá certo. Deu certo isso em outros estados que conseguiram ampliar essa política. E nós vamos sim, de forma muito democrática, dialogando, buscando as soluções, fazendo os melhores investimentos, gastando bem em relação a essa questão, mas eu sou a favor sim da educação em tempo integral, porque isso dá um resultado muito efetivo aos nossos adolescentes, às nossas crianças que estão ali tendo essa oportunidade. O senhor deve ter conhecimento que o IDEB de Sergipe, o último levantamento que foi feito, que foi em 2015, vai ser atualizado em setembro desse ano, mas os números ainda são incógnitos. Colocou o Sergipe, né, nas 3 áreas de ineficiência. Então, só uma área o Sergipe cumpriu a meta, mesmo assim abaixo da média nacional, que é de 5 pontos, né? E algumas áreas específicas, como o ensino médio, a média de 3,5, a gente só perde para a Bahia e Alagoas. O ensino médio integral é uma forma de solucionar isso ou tem outras medidas? Não, além dessa tem outras medidas. Além dessa é você ter o quê? É você ter uma valorização do profissional de educação, você ter uma escola de qualidade, você fazer os investimentos necessários, você fazer com que todo o sistema educacional ele tenha a eficiência necessária para que o aluno permaneça na sala de aula, para que a gente combata a evasão escolar, para que a gente volte a ter as famílias muito empolgadas no acompanhamento dos seus alunos, dos seus filhos,
dos alunos que estão matriculados. Enfim, é uma cadeia, é uma somação de políticas públicas que vai fazer que a gente possa solucionar esses índices tão negativos que nós temos na educação. Candidatos, vamos falar de moradia popular com investimentos tão limitados. Como falar de moradia popular? O senhor tem projetos para que unidades habitacionais? Sem dúvida, nós temos um déficit hoje habitacional de cerca de 90 mil unidades habitacionais. Isso quantitativo. Qualitativo, nós temos cerca de 110. Qual é a diferença? O quantitativo é a casa em si. E nós temos um programa que nós iremos construir durante 4 anos 15 mil unidades habitacionais para diminuir um pouco esse déficit. Então vamos prometer mais por quê? Porque nós não fazemos demagogia. Nós vamos construir 15 mil unidades para que as pessoas de 0 a 3 salários mínimos tenham acesso a essa casa própria. Em parceria com Minha Casa Minha Vida, com a Caixa Econômica Federal, enfim, com o próprio governo federal através de outras ações, de outros programas e também através de instituições internacionais que financiam também programas habitacionais. Enfim, então essa é a questão da quantitativa. Iremos construir 15 mil unidades habitacionais em nosso estado. Como também iremos ter um programa específico em relação à qualidade das 110 habitações que estão em déficit através desta qualidade, para que a gente possa ter um programa efetivo de reforma dessas habitações. Não é caro, não é caro. É um programa que deu muito certo na Bahia, por exemplo, e nós vamos colocar aqui no nosso governo, para que a gente identifique os casos mais graves e possamos ter um programa de ampliação dessas reformas e a diminuição dessa grande problemática que é 110 mil do déficit em relação à habitação com qualidade. Ok, o Alisson Bonfim pergunta, o que o senhor vai fazer pelo comércio de Sergipe que a cada dia que passa está mais quebrado? Olha, isso é parceria com o comércio, com os próprios municípios, para que a gente possa fortalecer o comércio de cada cidade e de cada região, verificando as potencialidades, verificando onde nós podemos atuar mais, porque um comércio fortalecido é emprego, renda e fortalecimento da nossa economia. Por isso que nós vamos agir com muita parceria com o setor do comércio. Ok, candidato, vamos falar agora sobre, caso eleito, como vai ser o diálogo com os deputados. A gente sabe que quem está no executivo precisa de um apoio no legislativo para colher. O senhor já tem, com a coligação, o senhor acredita que já tem um número suficiente, caso eleito, para passar suas propostas dentro da Assembleia? Olha, nós iremos ter um diálogo de muito respeito, de muita sinceridade, a relação com os poderes, não só com a Assembleia Legislativa, com o Poder Legislativo, mas também com o Tribunal de Justiça, com o Poder Judiciário. Os poderes têm que estar todos em harmonia, melhor dizendo, para o bem comum, para que a gente tenha a capacidade necessária de, dentro dessa harmonia entre os poderes, colocarmos em prática aquilo que seja bom para o povo. Então, em relação aos deputados, vai ser isso. Conversa, diálogo, respeito, enfim, para que a gente possa aprovar os projetos necessários para o bem de Sergipe e para o desenvolvimento do nosso estado. A Brisa Menezes me encaminhou uma pergunta interessante aqui. Valadares, os alunos que precisam de atendimento muitas vezes diversificaram de acordo com suas dificuldades, ou seja, respeitar as individualidades, aulas de reforço, atendimento psicológico. Existe algum projeto para atendimento especial para esses estudantes especiais, vamos dizer assim? Olha, isso é fundamental. Uma educação moderna, uma educação de qualidade, tem que ter esse tipo de preocupação e esse tipo de sensibilidade. E nós teremos, a equipe que nós vamos formar será uma equipe muito caprichosa com os detalhes da educação pública sergipana. E, consequentemente, temas como esse serão extremamente debatidos e colocados em prática. Ok, Francisco Botino, na gestão irá dar preferência aos servidores e não aos comissionados, valorizando e reconhecendo a meritocracia? Como você falou? Sem dúvida, já disse isso e vou repetir. A meritocracia, os servidores públicos serão prioridades número 1 do nosso governo. Ok, candidato. Vamos agora para a pergunta do especialista, o cientista político que enviou a pergunta para a gente. É a terceira e a última, a gente já acabou de passar de 30 minutos de live. A pergunta é do Dr. Evaldo Becker, professor de Ética e Filosofia Política do Programa de Pós-Graduação em Filosofia e do Programa de Desenvolvimento e Meio Ambiente da Universidade Federal do Sergipe. A pergunta é, em relação à gestão da água no Estado, qual a sua posição sobre a possibilidade de privatização da Companhia de Abastecimento de Água, DESO, em Sergipe? O senhor considera que a água deve ser tratada como sendo um direito humano fundamental ou que ela possa ser explorada com fins lucrativos? A DESO não será privatizada em nosso governo, jamais. Nós iremos reestruturar, fortalecer a DESO, valorizar os seus servidores e a água, sem dúvida, é um direito fundamental. E nós iremos dar esse direito
melhorando o serviço da DESO, que realmente não é como a sociedade espera. Existe hoje uma reclamação de alguns serviços da DESO, principalmente pela sua politização. Nós vamos trazer para a presidência da DESO um funcionário de carreira, um servidor que esteja ali conhecedor dos problemas e, logicamente, das limitações e daquilo que pode melhorar em relação aos serviços da DESO. Jamais privatizar de forma alguma, e sim fortalecer uma empresa tão importante com um cunho social significativo como a DESO. O Nil Oliveira, ele já mandou pergunta algumas vezes, é porque o candidato já respondeu sobre o sistema prisional, mas vou refazer a pergunta se eu quiser complementar alguma coisa. Qual o projeto dele para o sistema prisional quanto ao efetivo, estrutura dos presídios e se ele continuará terceirizando os presídios? Eu vou aproveitar essa última pergunta dele aqui, a terceirização dos presídios que vem sendo muito questionada também pelos agentes prisionais efetivos, né, no caso os concursados. A terceirização hoje no âmbito da administração pública ela é uma solução? Olha, em determinados cargos sim, não em todos. Claro que jamais, nem na maioria, nem na maioria. A maioria, logicamente, nós temos servidores públicos capacitados que farão com que a máquina funcione, mas em determinadas situações, a terceirização do serviço, ela pode ter uma certa efetividade. Agora, em relação à questão dos presídios, eu disse, nós temos um déficit muito grande, nós temos cerca de capacidade de 2.700, 800 detentos, e nós temos mais de 5.000 detentos em Sergipe. Precisamos de construção física e também aumentar o número de efetivo. Candidato, vamos falar da Fafem agora, que tem toda essa polêmica aí que pode ocasionar no fechamento. Na verdade, já tem data para encerramento das atividades da Fafem aqui. O senhor acredita que pode reverter assumindo? Vai tentar algum diálogo diferente? Vamos sim, vamos trabalhar. A Fafem tem uma cadeia produtiva em toda a região ali que foi construída objetivamente em relação à própria Fafem, que não pode ser prejudicada. Serão mais de 300 empregos diretos e indiretos que nós teremos em todo o estado com o fechamento da Fafem. Consequentemente, nós teremos, através do novo governo federal, do novo presidente eleito, e nós, como novo governador eleito, buscarmos uma solução para a Fafem. Nós não vamos admitir esse tipo de política que tire investimentos feitos pela Petrobras em Sergipe. Nós vamos voltar a estimular que a Petrobras invista em nosso estado. Em relação à Previdência Estadual, se fala de um rombo bilionário, como equacionar bilionário, não é milionário. Como equacionar essa questão? Olha, com auditoria já inicial no Sergipe Previdência, para que a gente possa detectar as distorções, vamos fazer isso de imediato, e, consequentemente, termos uma responsabilidade fiscal durante os anos. Nós não vamos resolver o problema da Previdência num toque de mágica. Não vamos conseguir fazer isso, até porque o rombo e a irresponsabilidade deste atual governo, principalmente, fez com que a gente tivesse essa grave situação. Vamos fazer auditoria, identificar os graves problemas e, com o tempo, indo regularizando a situação da Previdência, que, sem dúvida, é muito preocupante, mas vamos enfrentar com muita firmeza e com muita clareza. Vamos olhar o cronômetro aí, mas acho que dá tempo de uma pergunta aqui. O Fábio Júnior perguntando como é que vai ser a participação da juventude no seu governo, já que se fala como que é o novo, né? Olha, a juventude terá uma voz muito ativa na nossa gestão, no nosso governo, não só através de políticas públicas, mas também de participação em determinadas ações e funções primordiais da nossa gestão. Eu acredito muito na juventude. A juventude, quando ela se capacita, quando ela tem a oportunidade de ter uma boa educação, quando ela tem a oportunidade de entrar no mercado de trabalho, ela dá conta do recado. Eu acredito muito na juventude e ela terá uma voz muito ativa no nosso governo. Ok, agora a gente tem também no cenário da PEC 95 que se fala, né? E se fala muito tanto oposição e situação, se fala de um Estado falido em Sergipe. Por que o senhor quer assumir um Estado dito como falido? E vou acrescentar, no âmbito dessa PEC 95, é possível governar com investimentos, falar em investimentos com essa PEC? Olha, posso começar pela saúde. É possível sim governar. R$1 bilhão é o orçamento da saúde pública de Sergipe. Então, é balela dizer que falta dinheiro. Tem dinheiro sim, agora ele é mal aplicado. Ele é desviado. Ele não tem a efetividade necessária porque é muito politizado. Então nós vamos acabar com isso. Eu dei um exemplo da saúde e assim em diversas outras áreas. Mas você me perguntou por que governar Sergipe num momento tão difícil da sua administração? É verdade, é o momento mais difícil da nossa história. Mas para mim, política é missão. Política é missão. Eu não entrei na política para ser carreirista. Se eu quisesse ser carreirista, eu teria sido candidato novamente a deputado federal. Mas eu não quis, eu quis enfrentar o mais difícil. Eu quis enfrentar aquilo que eleitoralmente é mais complicado e também em relação ao futuro é mais complicado, porque é muito mais difícil governar Sergipe num momento como hoje do que ser parlamentar. Mas como para mim política é missão, eu me sinto muito realizado, muito determinado e muito focado para dar a minha contribuição de consertar o estado de Sergipe. Temos 2 minutos e meio ainda, candidato. O Natanael Adrian Lima
pedindo, por favor, que o senhor comente sobre a segurança do sertão. Vamos falar sobre as fronteiras, então, que é sempre uma porta para a entrada de drogas. A gente vem tendo números recordes de apreensões aqui, que mostram o bom trabalho de alguns setores da polícia, mas se fala também do crescimento do tráfico no Estado. Olha, nós vamos fortalecer a política de fronteiras. A gente sabe que isso é fundamental, não só em relação à arrecadação, porque você impede esse tipo de sonegadores, né? Os postos fiscais são praticamente desativados, isso é um absurdo, isso é falta de uma política efetiva, de uma melhor arrecadação dos sonegadores, como também em relação a você proibir, a você fiscalizar, a você ter uma ação permanente em relação ao fluxo de droga, de arma, que tem acontecido de forma muito frequente em Sergipe. Nós vamos fortalecer essa política muito efetiva, principalmente no sertão, que é o grave problema. É um grave problema no sertão. A região de Poço Redondo, de Canindé de São Francisco, de Porto da Folha, tem uma gravidade imensa em relação a isso. Eu tenho andado pela região e tenho colocado que o nosso governo vai enfrentar isso com muita clareza. Em relação à seca, como o governo pode ajudar, como o seu governo pretende ajudar esses municípios do interior, muitos em estado de emergência hoje atualmente? Com parceria. Nós teremos um governo muito próximo dos municípios, um governo muito parceiro das cidades, em todas as áreas, em todas as áreas. Nós não podemos ter um governo que transforme os municípios numa ilha, muito pelo contrário, a política tem que ser compartilhada para o bem comum. Ok, o Thiago Jesus perguntando, na saúde, como o senhor irá tratar em relação à saúde, visto que hoje o governador de Jacques alugou um prédio por R$150 mil e gastou 5 milhões nas adaptações. O senhor tem alguma solução para essa questão? Olha, infelizmente é o Taj Mahal, ele está citando, né? O Taj Mahal, que foi gasto mais de 15 milhões de reais, e isso não é oficial, eles não têm nem esses dados oficiais. Isso é gastar bem dentro da saúde. Isso é você ter gestão. E nós vamos ter gestão no nosso governo em relação à saúde pública para acabar com esse tipo de desvio e a gente fazer com que esse recurso seja revertido para o bom serviço ao nosso povo. Ok, candidato, a gente só tem 20 segundos. Vamos então, não dá tempo de outra pergunta, vamos deixar agora 1 minuto e esses 15 segundos para o senhor fazer alguma consideração final diretamente para os internautas, porque eles devem votar no senhor. Olha, eu quero agradecer a você, agradecer a todos os internautas, audiência muito boa aqui em relação a essa nossa entrevista e quero deixar um recado muito breve a todos que estão nos assistindo. Nós estamos debatendo o futuro de Sergipe, o futuro das famílias sergipanas. E eu sei da imensa responsabilidade que eu carrego nas minhas costas, colocando o meu nome para essa imensa missão. Eu sei que não é fácil enfrentar um Estado com tantos problemas, mas Sergipe tem jeito, Sergipe tem solução. E nós daremos essa solução com um governo independente, moderno, eficiente, que traga os novos valores, as novas ideias, que tenha zelo pelo dinheiro do povo, que tenha cuidado com o dinheiro da nossa gente. E dessa forma, nós vamos recuperar a gestão sergipana e fazer com que os serviços para a nossa gente, para o nosso povo, para os sergipanos, funcionem novamente. Podem ter certeza que nós iremos mudar Sergipe, que nós iremos renovar a administração pública sergipana com o único objetivo, melhorar a vida de vocês. Que Deus abençoe o povo de Sergipe e a 40 na cabeça. Candidato, a gente agradece a participação, é um momento de interação entre os internautas e um espaço barganhoso, como venham citando para os outros candidatos, para poder tirar essa dúvida dos internautas, os possíveis eleitores do senhor mais tarde, né? A gente agradece, então, novamente a presença do candidato, agradece também a sua participação, tanto pelo site da Infonet, tanto pela fanpage da Infonet no Facebook. Lembrando que nós continuamos nossa série de entrevistas com os candidatos ao governo amanhã, às 9h30, com o candidato Márcio Souza, do PSOL. Então, daqui do Instituto Educar, a gente se despede e até amanhã.